E aí, minha galera, boa noite, boa noite. Começando aqui a nossa correção do simulado IBGP que aconteceu ontem, retornando à temporada, né, de simulados que a gente sempre teve, só que eu dei uma pausa, né, nos processos, porque eu tive a minha filha. E aí acabou que eu gosto muito de estar aqui com vocês, né? A gente deu uma pausa nos simulados, eu também dei uma pausa nas lives com vocês, né? Estamos tendo lives de outros professores, mas eu dei uma seguradinha aí com vocês, mas vamos ter live amanhã, né? Com a nossa aprovada, nossa querida Cíntia. Então, a gente tá voltando aí aos poucos. De vez em quando pode ser que vocês escutem um chorinho aí, normal, Maria Júlia mostrando para que veio que ela agora é minha chefe, né? Então nós estamos aqui para fazer a nossa correção do simulado que aconteceu ontem da banca IBGP. Também vou falar com vocês sobre algumas coisas mais relacionadas à banca que eu percebo que vocês têm uma grande dificuldade em encontrar provas dessa banca. Não é para menos, tá? Não são só vocês que têm essa dificuldade. A banca ela não divulga suas provas, isso é um fato. A gente tem acesso, porque a gente tá, né, ali completamente inserido nesse mundo de concursos. Então, a gente tem mais acesso do que vocês às coisas. Os nossos alunos enviam, a gente faz as correções, enfim, aí a gente, né, consegue ter acesso a algumas provas a mais do que vocês. Mas se vocês forem lá na internet tentar achar, é muito difícil achar provas completas da IBGP para odontologia, tá? Assim, de forma aberta e difundida. Então, aqui vocês vão ter o ouro, né? Vocês vão ter acesso a coisas que outras pessoas não têm. Então, fiquem até o final dessa correção, porque a gente vai ter correção de todas as disciplinas que vocês viram, né? Na ordem ali do simulado que vocês fizeram. Então, bora começar, né? O processo todo aqui. Vamos entrando, quem tá meio atrasado, né? Vou começar aqui me apresentando, porque tem muita gente que não me conhece, tem gente que não conhece a gente, né? O Odon Concursos. Então, nós somos hoje uma equipe de 14 professores completamente inseridos nos concursos públicos, que nos trouxe aí uma especialização, né, em concursos públicos muito grande. Nós hoje temos, nós respiramos concurso, a gente diz, todos respiramos concursos. E todos os nossos professores, eles são responsáveis pelas mais de 1.200 aprovações nesses últimos 3 anos. Gente, isso é muita coisa, principalmente quando você considera que são nos últimos 3 anos. A gente não tá falando de uma trajetória aí, que a gente pegou um número de 20 anos, de 15 anos, né? Por quê? Porque pra gente, sinceramente, não é justo a gente pegar ali um dado de 2015, 2016, se vangloriando por uma aprovação, sendo que na época era muito mais fácil de aprovar do que hoje. Então os concursos mudaram e mudaram muito, tá? Tá muito diferente. Quem foi aprovado lá em 2014, 2015, se tentar fazer um concurso agora em 2026, gente, vai perceber um baque muito grande. A concorrência aumentou, a realidade da odontologia aumentou, já justamente fazendo, diminuiu no caso, né? Mudou aí, diminuindo o salário da galera, né? Aumentando o número de dentistas, e isso ocasionou uma concorrência muito maior para os concursos públicos. Essa concorrência maior fez com que os editais tivessem aí a necessidade de incluir disciplinas que antes não tinham, não eram presentes nos concursos, justamente para diferenciar essa galera. Então, se a gente tem um concurso que tem 100, 200 pessoas concorrendo para uma vaga, e a gente tem um concurso que tem 2.000, 3.000 pessoas concorrendo para uma vaga, eles precisam arranjar formas de mudar, né, de melhorar aí de dificultar, essa é a palavra, de dificultar o concurso para diferenciar essa galera. Então eles começaram a incluir novas disciplinas, colocar coisas que nunca eram abordadas para odontologia e agora são. Então não é justo a gente trazer dados muito antigos quando era muito mais fácil passar. Percebam que todos os nossos aprovados que a gente traz aqui, que a gente traz na nossa trajetória, são sempre dos últimos 3 anos, né? 3, 4 anos ali que a gente vem trazendo, no máximo 5. Tá? No máximo mesmo. Aqui a gente tem um foco muito grande, que é que você não precise buscar outros meios de estudo. Então, dentro do nosso curso, você não vai ter só odontologia.
essa quantidade aqui de professores não é à toa. É para trazer as disciplinas de português, de informática, de direito, de raciocínio lógico, de matemática, que são diferentes, tá? Do próprio SUS, atualidades. Então, tem muita coisa que vocês vão precisar ter ali, né, de consciência na hora de fazer a prova, que a gente já faz por vocês de colocar esse trabalho dentro do próprio curso, para que você não fique ali tendo que comprar, alugar coisa em vários locais, né? É essencial isso. Uma coisa muito importante, gente, a gente tá sem acesso ao chat, sempre que a gente vai fazer evento que tem outros professores colaborando, a gente tem essa dificuldade aqui no YouTube. Já tentamos resolver de tudo, né? A gente já falou isso com vocês várias vezes. É bem complicado, mas a gente tá com acesso total ao chat, tá? Conversando com vocês, no sentido de outros professores tá ali acompanhando, né? Eu que tô dando aula. Quando entrar o professor Juliano, quando entrar o professor Alan, aí a gente não consegue. Mas a partir do momento que eu não estou mais dando aula, eu tenho acesso ao chat. Então, eu consigo ali tirar alguma dúvida com que vocês tiverem, tá bom? Além disso, todos estaremos depois no nosso direct do Instagram para tirar a dúvida que você tem ali eventualmente, beleza? Então, vamos começar falando aqui, antes da gente, né, trazer ali as questões, falando sobre a IBGP. Gente, a IBGP, antigamente, ela era uma banca considerada fácil. Antigamente, que eu falo, era ali 2023, 2024, a gente considerava essa banca como de nível fácil. Só que ela foi pegando cada vez mais editais, né? Principalmente em Minas Gerais. Ela foi dominando Minas Gerais e ela foi aumentando o nível dela com o tempo. Ela passou de uma banca de nível fácil para uma banca de nível intermediário. E antes, a IBGP ela tomava como base bancas do resto do estado e dos estados do Sudeste. Então, ela se baseava em outras bancas. E ela está migrando para uma banca tão importante que as outras bancas se inspiram nela. E não o contrário. Não é mais ela que fica se inspirando em várias bancas. Agora, as bancas começam a ter ela como base na organização. Lá para 2023, 2024, a gente tinha um problema muito grande com a IBGP, que era de organização. Ela era muito desorganizada. Ela ainda tem tendências a ter uma desorganização com relação a recurso. Então, vocês vão perceber que é uma banca muito difícil de você conseguir recurso. É uma banca que, quando erra, ela simplesmente diz, errei, mas paciência, problema seu, né? E aí é complicado. Mas mesmo assim a gente tenta, vez ou outra ela aceita. 2023, 2024 ela não aceitava nenhum, tá? Nenhum mesmo, a gente tentava, ela simplesmente ignorava a solicitação de vocês de recurso. Mas agora ela tá começando a liberar aí esses recursos, mas não são de todas as questões, mesmo tendo referências. Então, é uma banca essencial de você ter noção de como que ela trabalha, para que você não precise ir atrás de recurso, sabe? Para que vocês tenham essa consciência aí de não depender exclusivamente disso para conseguir um ponto ou dois, justamente por causa disso, tá bom? E o que é mais cobrado na IBGP? Isso é uma coisa que vocês sempre perguntam. A IBGP, ela tem seus tópicos preferidos, porém, como todas as bancas, ela se resguarda de cobrar tudo que tem no edital, certo? A partir do momento que está descrito algum assunto no edital, ela tem total possibilidade e ela se resguarda completamente. Ela pode cobrar aquilo. Ah, mas a banca não cobra isso desde 2022. Mas ela pode. Ela colocou lá no edital. Você não estudou porque você decidiu seguir um método que só estudava o que era prioritário. Então, é muito importante que vocês tenham esses assuntos prioritários para as revisões, para priorizar os estudos, né, caso você tenha pouco tempo, para resolver as questões, mas que não tome isso como base, só isso como base. Então, eu tenho ali um tópico desse tamanho aqui de português, tá lá escrito um monte de coisa de português, 50 assuntos de português. Eu vou estudar só interpretação de texto, sentido, classes gramaticais e orações? Infelizmente, você vai quebrar a cara, tá? Mas você vai priorizar esses tópicos, ok? Então, vamos lá. Em português, interpretação de texto, sentidos daquele texto,
as classes gramaticais, e aí são todas, tá? E orações coordenadas e subordinadas. Esses são os assuntos mais cobrados. Já quando a gente entra para raciocínio lógico, que aí ela vem junto ali com matemática, tá? Por isso que a gente chama RLM, né? Raciocínio lógico matemático. E algumas bancas elas separam, cobram só raciocínio lógico e só matemática, ou cobram juntos. Então, aqui a IBGP, ela traz ali matemática, mas de vez em quando ela traz alguns tópicos de raciocínio lógico também. Então, ela pode cobrar de tudo, só que você precisa focar bem em probabilidade e análise combinatória, que são os tópicos que mais a gente viu caindo nos últimos tempos por aqui. Informática, que é uma banca que a IBGP cobra sempre, tá? Raciocínio lógico tem provas que a IBGP não vai trazer, mas informática já é clássica da IBGP. São raras as provas que não caem informática na IBGP, tá? Dentro de informática, você precisa focar em Office, principalmente o Excel, e também sistemas operacionais. Agora, chegando para a odontologia, que é o que mais vocês têm essa dúvida, né? O que mais vocês querem priorizar, a gente tem uma forte evidência de cariologia e flúor principalmente, tá? Cariologia e flúor, diagnóstico em endo, antibiótico terapia, e ela tá começando a se aprofundar, e é aí que começa o nível intermediário, tá? Ela não tá mais vindo cobrando de uma forma superficial esses tópicos, e sim de uma forma mais aprofundada, beleza? Cistos odontogênicos, sistemas adesivos, a parte toda da anestesiologia, princípios do preparo cavitário, isso também inclui ali a nomenclatura, isso também inclui a classificação das cavidades, tá? E interações medicamentosas. Esses são os tópicos mais cobrados. Novamente, isso você vai utilizar para amparar a tua revisão, ok? Dentro do Odon Questões, a gente tem bastante questão da IBGP e a gente fez essa análise com base nisso, tá? Nas questões anteriores. Pode ser que de uma hora para outra a IBGP mude o seu perfil e esses tópicos não sejam mais cobrados. Por isso que eu sempre falo para vocês terem a atenção total de não ficar se restringindo só aos tópicos mais cobrados, ok? E nem aquilo de querer estudar apenas por questões. Porque estudar apenas por questões e voltar para a teoria só das questões, só o que está cobrando ali nas questões, vai fazer com que você tenha um estudo muito pobre. Você vai ter um estudo ali de 30%, 40% da prova e o resto, né, você pode estar negligenciando por não ter questões que já foram cobradas desses assuntos. Então, precisa estudar a teoria, né, ter ali uma noção do que priorizar, ir para as questões do que é prioridade, mas também fazer outras questões, mesmo do que não foi cobrado, e ir para a teoria de outras coisas também. Então, no edital, pelo menos, dá uma pincelada, tá bom? Isso, gente, a gente fala, não é porque tirei da minha cabeça, fonte, voz da minha cabeça. Hoje, nós somos, sem dúvida nenhuma, isso eu encho a boca para falar mesmo, porque é motivo de orgulho aqui no Odon, nós somos a equipe que mais aprova na IBGP. Isso é sem dúvida. Nos últimos editais não teve nenhum concurso processo seletivo que a gente não teve aluno aprovado. E a maioria que a gente aprova é dentro das vagas e em primeiro e segundo lugar. Vou mostrar aqui para vocês. Esses aqui são de 2025. Todos que eu tô trazendo aqui para vocês são de 2025. Olha só, teve a Mariana aprovada no primeiro lugar no cargo de endo. No processo seletivo de Sarzedo, foi realmente um processo seletivo muito bom, concorrido. Teve a Mirella também, que foi aprovada em segundo lugar, também em Sarzedo, dessa vez para o cargo de odontólogo, né? Teve o Thiago aprovado aí em Ilicineia, primeira colocação também, primeiro lugar, sendo que ela ainda foi a maior nota de todo o processo seletivo, ou seja, de todas as áreas, tá? Não foi só, foi primeiro lugar, não, foi primeiríssimo lugar no concurso geral. Isso foi bastante coisa. Nós tivemos também aprovado em primeiro lugar como cirurgião dentista, né, Maísa, no processo seletivo de São Joaquim, era concurso, no PSF, né, de São Joaquim de Bicas, que tivemos vários cargos aí em São Joaquim de Bicas, também com essa banca, 9 meses de estudo, né, mesmo tempo aí que a Mirella também estudou por 9 meses antes de atingir aí o segundo lugar. Então, percebam que, né, é possível chegar em primeiro e segundo lugar nos concursos.
Tivemos o Carlos, que o Carlos ele conseguiu pedir música no Fantástico, né? Ele foi aprovado em 3 concursos de processo seletivo da IBGP. São Joaquim de Bicas, em primeiro lugar em outro cargo, tá? Então, a gente teve a aprovação em primeiro lugar como PSF e teve o Carlos em primeiro lugar em um outro cargo. Primeiro lugar também em Ribeirão Vermelho, também com essa banca. Primeiro lugar também em Boa Esperança, também com essa banca. Então, gente, assim, vocês percebem, né, o quanto a gente tem total capacidade de guiar vocês para a IBGP. Nada do que a gente falar aqui, nada do que a gente trouxe aqui nesse simulado, a gente vai estar falando da boca para fora. É tudo com muita cautela, né, e é tudo com muito conhecimento. Tivemos também aprovado, né, em Santo Antônio do Itambé, Mateus, tá? E menos de 10 meses de estudo. Teve Yasmin, que Yasmin ela não só foi aprovada, como ela já tomou posse também em Ribeirão das Neves. Foi aprovada em terceiro lugar, e ela tomou, né, conseguiu aí tomar posse, já assinou, tá tudo certinho. Estudou com a gente 1 mês, gente, 1 mês, e ela conseguiu. Focando direitinho, sabendo o que estudar, é super possível. Não duvide. Tá? Agora que vocês já sabem algumas coisas sobre a banca IBGP, deu já para dar uma compreendida, né? O quanto é importante. Percebam a quantidade de concursos que a gente teve no último ano, né? 2025. Muitos concursos. E 2026 não tá diferente. Acho que a gente tem mais ou menos 5 editais, 6 editais abertos com a IBGP nesse exato momento. Tá? E vem mais por aí. Então, você que é de Minas Gerais, ou você já topou com a IBGP em algum momento, ou você vai topar com a IBGP em algum momento. Então, precisa vocês terem muita atenção a isso. Eu vou chamar os outros professores, porque a gente vai seguir a ordem aí do simulado, né? A minha parte, eu vou corrigir as específicas com vocês ali no finalzinho. Então, eu volto daqui a pouco para trazer para vocês algumas informações a mais, tá? E corrigir as questões específicas com vocês. Primeiro, nós vamos chamar o professor de português para corrigir as questões de português com vocês. Depois, vamos seguir aí o simulado completamente e eu volto para corrigir as específicas, tá bom? Mais uma vez, eu repito. Quando o professor entra no chat, ele fica, na aula, ele fica sem acesso ao chat. Mas temos professores que estão com acesso ao chat nesse exato momento, né? Para se atualizar aí vocês de qualquer dúvida que vocês tiverem, beleza? Beijinhos e eu já volto. Muito bem! E aí, manados de luz, como é que vocês estão? Bom, vamos lá. Missão rápida e simples. O Andon pediu para que eu viesse aqui e fizesse o comentário com vocês do simulado. Apenas 5 questões da banca IBGP. Olhei algumas provas dela para eu chegar a esse simulado, nível superior, tá? Peguei uma prova da banca e apliquei para vocês. E sim, galera, vou tomar a liberdade de dizer que é um pouco Dora Aventureira, né? É bem tranquila a prova, bem acessível, como se diz. Dá para ir bem, certo? Bom, vamos lá. Foi dado o texto extenso, né? Aí eu vou até dar aquela sugestão, já que são 5 questões emanadas de luz, dá uma olhada, vê se uma das 5 questões lá no teu concurso exige compreensão textual. Caso exija, aí tu voltas, faz a leitura plena ali, lê com calma, tranquilo, aquela coisa toda. Se não, turma, por exemplo, a questão número 1, essa aí que vocês fizeram, tá? Deixa eu colocar ela aqui em evidência. Show. É correto afirmar, após a leitura do texto, sobre a linguagem empregada. Tipo, ela está falando sobre a estrutura. Então eu não preciso ler o texto para entender as ideias e responder alguma pergunta. Diz assim, ó, letra A, predominância de linguagem mista? Obviamente, linguagem mista, galera, é quando tu tem palavra escrita e imagem juntas, como uma tirinha, por exemplo, ou uma charge. Isso é linguagem mista? É óbvio que não. O texto utiliza apenas signos, quer dizer, marcas, registros verbais? Com toda certeza. Por isso, número 1, B, Brasil. Letra C, o texto é construído a partir de colocalismos e... Colocalismo, pessoal, é um jeito bonito que a gramática chama para as palavras ou coisas erradas, ditas ou escritas, tá? Tudo que sai fora do padrão, tudo que está incorreto conforme as regras
que existem da gramática é chamado de coloquialismo, beleza? O texto é construído a partir de signos. Signos são registros ou marcas, tá? Ou palavras não verbais, no caso ali imagens, não. Então, letra B, Brasil. Questão 2. Em relação ao principal objetivo textual do texto lido, é correto afirmar que... Lembrando, essas questões eu fiz questão de pegar da própria banca, tá? Isso é uma prova do nível superior e trouxe aqui para vocês, para a gente ver o quão tranquila é essa banca. Vamos lá. A sua intenção é levar a informação ao leitor? Com o que está ali escrito ali no texto, sim, né? Se nós voltarmos aqui e fizermos a análise, ó, pessoal, cavidade gigante é descoberta por astrônomos na Via Láctea. A cavidade foi descoberta depois de uma gigantesca explosão de uma estrela. Pô, daí ele vai te dando ali todo um texto expositivo, com fatos, né, acontecimentos. Então, questão 2, de fato, letra A, de aprovação. Letra B. Sua intenção é de descrever uma situação ao leitor? Não, é um fato, não é uma situação, certo? Sua intenção é narrar um acontecimento? Sua intenção é convencer o leitor? Não. Descrever, pessoal, não, é contar um fato. Descrever faz parte do texto, é óbvio. Tem algumas partes que são descrições, que descrevem e caracterizam. Não é narrar, não é uma história, é um fato, por isso a letra A. Vamos ver a 3. Levando em consideração a linguagem utilizada pelo autor, é correto afirmar que, vamos lá, privilegia a norma culta padrão da língua. Lógico. Até porque vamos ali na fonte, ó, notícia ciência. É lógico que vai ter predomínio, totalidade da língua culta, da regra padrão. Ó, regionais, dialetos, coloquialismo, nem pensar. Ô, professor, mas é assim mesmo? É assim, eu imagino que vocês já estejam procurando provas da banca. É nesse nível. Festa na Floresta é aquela banca, é aquela prova, Emanados de Luz, que veio para vocês gabaritarem. Para quem nunca gabaritou português, chegou a hora. Vamos lá. Cavidade gigante é descoberta por astrônomos. Em relação ao sujeito, então a gente vai aqui na locução verbal e faz a pergunta. O que é que? O que é descoberto? O que é descoberto? Resposta: cavidade gigante. Tá ali o sujeito. Então nós temos ali, ó, sem sujeito, não. Sem sujeito é o haver e fazer, lembra, pessoal? Sem sujeito é o haver e fazer. Desinencial é o mesmo que o oculto ou elíptico. As três nomenclaturas nos levam ao mesmo tipo. E também não é um composto. Sobra simples. Na verdade, ele é um simples, porque ele só tem o núcleo, cavidade, certo? Só que ele é um simples paciente, só para deixar bem completinha a resposta, tá? Porque ele é o sujeito, mas não é ele que executa a ação. Letra A. Eu repeti as letras só para ver se vocês iriam muito bem marcá-las. 5. O termo na Via Láctea, vamos ver, é descoberta por astrônomos na Via Láctea. Por astrônomos, pessoal, só aproveitando isso aqui, é chamado de agente da passiva. Opa, volta. Na Via Láctea dá uma ideia de lugar. Via Láctea dá uma ideia de lugar. Aí vamos lembrar. Tempo, modo, lugar, intensidade, a gente chama de adjunto adverbial. Por isso, questão 5B, Brasil. Fechou? Tá aí uma questão bonitinha, simulado de novo, galera. Concurseiros, fiz questão de pegar da própria banca. Quando eu fui pesquisar a banca e as questões, caraca. Aí assim, ó, eu vou pegar da própria banca de nível superior para mostrar o quão objetiva ela é e bem tranquila. Ainda mais então, imagina, se o Dom pediu para eu fazer uma de 5 e gravar essas 5, vai ter só 5 questões, né? Top. Top para gabaritar. Bom, Emanas de Luz, agora é com vocês.
Bons estudos e qualquer dúvida já sabe. Estou sempre à disposição. Até mais. Salve, salve, professor Juliano, tudo bem? Pop da Galáxia em português. Gente, estamos ao vivo para vários países, tá? Aqui brincando aqui, gente, estamos ao vivo aí nas redes sociais. Vamos lá, continuar a resolução do nosso simulado. Um sucesso, um futuro agora com raciocínio lógico matemático. Simbora, pessoal! Salve, salve, meus odontitas e minhas odontitas, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, simulado, vamos embora corrigir o simulado aí BGP, simulado esse com 5 questões, né, gente? E 5 questões, gente, porque em sua grande maioria, né, de editais, a banca BGP gosta de colocar 5 questões, né? Claro que tem provas que ela avança com mais um pouco, mas em sua grande maioria foi sempre 5 questões na minha área, tá? E aqui eu fiz um apanhado, um comentário aqui, antes de começar a resolução, dos temas que são bastante frequentes, tá? Na banca, você vai observar que esses temas aí, dentre eles, né, eu tenho aí 4 temas que, é tipo assim, tá sempre nas provas, é sempre figurando em prova. Tranquilo? Vamos embora avançar rumo ao sucesso, rumo à vitória, pessoal. E aqui, gente, eu tenho aqui, ó, tema 1, questão com texto enorme, né, pessoal? Questão com texto aí, uma redação. As crianças de uma escola municipal de Uberaba, após participar de várias aulas sobre lógica, resolveram inventar uma brincadeira para se divertirem, enquanto tentavam fixar os conceitos que lhes foram apresentados. Assim, dividiam-se em grupos. Cada grupo, em um tempo pré-determinado, criava uma sequência lógica que podia ser o de números, figuras, objetos, lugares, pessoas ou dados fictícios. Qualquer tipo de sequência lógica. E desafiava os outros grupos a descobrir qual padrão foi utilizado para a construção de uma sequência apresentada. Se os grupos desafiados não conseguissem descobrir, o grupo desafiante marcava ponto e cedia a vez para o grupo desafiante, passava a ser parte do grupo desafiados. Em certo dia, um dos grupos desafiou os demais sequência com a sequência 325, 321, 317, 313, 309. E assim vai. Reticências, finito. Considerando a sequência apresentada, pode-se afirmar corretamente que, mantido o padrão de formação de sequência, o menor número não negativo dela será o menor número não negativo. Né? Como é uma sequência decrescente, pessoal, obviamente uma hora vai passar pelo zero e aí os negativos, tudo bem? Fechamos. E aí, gente, o que é que eu contesto muitas vezes em questões de sequência da banca e BGP? Esses textos aí. Né? Ora sim, ora não, mas de vez em quando aparecem umas questões de sequência com os textos grandes. Tá? Mas no fundo, nesse caso aí está aparecendo aquelas questões que aparecem muitas vezes em vestibulares tipo Enem. E no final de tudo, a pergunta final está em 2 linhas ali. Não é? Para resolver essa questão, você tem 2 modos, né? Eu chamo assim, 2 vias. Né? Se o concurseiro está atento a fazendo questões de sequência, ele vai logo perceber que essa sequência é uma sequência particular e ela tem um nome, né, gente? Sequência que tem uma definição particular, especial, né? Como o quê? Progressão geométrica, como o quê? Progressão aritmética, chamada PG e PA. Nesse caso, gente, a diferença de um termo para o outro está sendo a mesma. 4. Em termos reais, menos 4. Está decrescente. Então, é uma PA. Quando a diferença é a mesma de um termo para o outro, o sucessor aí, isso chamamos de PA. Então, é uma PA. Ou você faz pelas relações matemáticas de PA, ou você também pode usar uma lógica de sequência. Como assim, professor? Vamos à resolução? Vamos para outra página aqui para resolver, gente. E aqui vocês têm a sequência. Vou escrever a sequência para a gente fazer o processo, tá? Vamos embora. Rumo ao sucesso, rumo à vitória. É 325, 321, não é isso, galera? 317, e assim vai. 313 foi isso, e para finalizar, 309. Tudo bem? 4 em 4, só confirmando. Aqui, ó. Tudo bem? PA, progressão aritmética.
É isso que nós chamamos de razão quanto? Nesse caso, fazendo ao pé da letra seria menos 4, né? Diminui de 4 em 4, né? Negativamente, porque... Só que aí, vamos fazer por lógica, caminho da lógica. Gente, não é de 4 em 4. Tudo bem? Se é de 4 em 4, o que é que vai acontecer? Então, eu tenho um ciclo aí, né? A partir do número total, eu chamo o número total 325. A partir do primeiro termo, a cada 4, né, gente? Quantos ciclos eu teria? Aí seria o quê? 325 dividido por 4. De 4 em 4, gente, a divisão teria que deixar resto quanto? 0, concorda? Né? Divisores seria que ter divisores de 4. Né? Só que aqui, ó, para mostrar a vocês que não vai ser resto 0. 8 vezes 4, 32. Para 32, 0. Desce o 5. Aqui dá 1. 1 vezes 4, 4 para 5. Beleza, pessoal? E aqui resta 1. Se você fizer isso com o próximo, só para vocês perceberem, vai acontecer a mesma coisa. Ó, 8, 32, 0. 1 desce. Como 1 é menor, mas não vou botar, não vai ser decimal, tá? Divisão sem ser decimal. Então aqui vai dar 0, né, gente? 0 vezes 4 é 0. Para 1, sobra 1. Todos que vocês fizerem daqui vai gerar, galera, resto 1. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho um ciclo, concorda? E qual ciclo aqui? Pensando no primeiro aqui, para ganhar tempo. Seria o quê, gente? Seria o 325, que é o primeiro, é igual ao quê? 4 vezes 81. Tu podia usar o quê? O algoritmo da divisão. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. E qual o sentido disso, professor? 4 vezes 81, gente. Olhando aqui para a primeira, 4 vezes 81. Né? Vai dar o quê? 324. Está faltando mais um, quer dizer, é o que sobra. Este mais um é a resposta, vai parar no 1. Se você usa essa lógica, então aqui você mataria a resposta 1. Ok? Beleza. Mas, professor, eu fui pelo caminho raiz, caminho da PA. Claro que se eu for indicar para vocês qual o melhor caminho, gente, é o mais rápido, é o mais dinâmico, né? Então a gente sabe o quê? Que no ciclo aí, 325 não é divisível por 4. Então ele vai deixar um resto. 321 deixaria resto, 317 deixaria resto, e esse resto seria 1. Então pega essa dica aí. Por que eu fiz por aí? Porque está longe para chegar. Se a gente fosse fazer na mão, como diz na munheca, não faz sentido. 300, aí depois 309, seria quanto? 305, aí é diminuindo. Poxa, não ia acabar a prova nunca. Agora, claro, há questões que o intervalo é curto. Vamos supor que você estivesse aí na casa dos 30 e pouco, o primeiro número. Para chegar a um número perto dos negativos, no instante você faz na mão. Mas nesse caso não dava. Usa logo o algoritmo da divisão, o resto será o que sobra, será o número 1. Mas vou fazer pelo caminho da fórmula, tá? E como é que seria pelo caminho da fórmula, pessoal? Como é que eu trabalharia o caminho da fórmula? O caminho da fórmula, de forma aqui bem dinâmica, aqui, ó. Você ia fazer o quê? Você ia pegar e usar o quê? O que é que tem que acontecer aí? Um termo geral. Quem é o termo geral de uma PA? É o AN, né? Que é igual ao primeiro termo, né, gente? Mais N, quantidade de termos, vezes R. Que é a razão. N menos 1 vezes R. E esse AN aí geral seria o quê, gente? Ele não teria que ser, esse AN teria que ser o quê? Um valor o quê? Concorda que tem que ser um valor maior ou igual a 0? Não é o número positivo que ele quer? Quem é o A1? 325. É o primeiro termo, né, gente? Olha aqui, A1. Depois você continua. Mas quantos termos eu tenho? Eu não sei. Quantidade de termos vai chegar? Não sei. Que é 81 lá. Né? Que seria 82, que diga. 81 vezes 4 mais 1. Então vamos lá. O que é que acontece? Quem é a razão? A razão é menos 4. Tudo isso tem que ser menor ou igual. E aí você resolve. Ó. 325. Propriedade aqui distributiva. Observe que aí gerou um algebrismo. Né? Menos 4n,
Menos com menos, menos 1 vezes menos 4, mais 4. E aí, para não perder tempo, pessoal, o que é que aconteceu? Vou passar o N para o outro lado, tá? Para ficar positivo. Vocês teriam o que aqui, ó? 325 mais 4 maior ou igual a 4N. O N passou para o outro lado. No final de tudo, vai dar 329 aqui, não vai? N é igual ao quê? Opa, a invertir, tá? Então vai ser assim, né? 329 por 4. N é um valor. Gente, vai dar 82,25. Qual é o menor valor inteiro? N é a quantidade. N não pode ser decimal. N é a quantidade de termos. 10 termos, 12 termos. Menor ou igual a 82,25. Então, N vai ser 82. Mais próximo inteiro. Achado N, galera, aí você ia comprovar como? Assim, ó. O N vai ser 82. Seria o A 82. Você também tem que achar a quantidade de termos. Entendeu? O processo aqui é longo. Quantidade de termos. Aí você vai achar o quê? Aí eu vou usar a dica que a gente usa sempre em PA. O A82. É 82? Quem é 82? Vamos lá. É o A1 mais tudo que vem antes disso aqui. Quem é que vem antes de 82? 81R. Essa é a pegada. Vamos lá. Se eu peço a vocês o A100, seria o A1 mais 99R. Se eu peço o A10, seria o A1 mais 9R. Sempre o que vem antes do que você quer. Beleza? Para não estar decorando fórmula. A82 é A1 325, só confirma, mais 81 vezes R, que é menos 4. Aqui, 325. Aqui vai dar menos 324, pessoal. Isso vai dar 1. Só confirmando o 1 que a gente falou lá. Mas entenderam? Toda vez, dica que fica para essa questão. Que vier esse processo de seu APA, usa o algoritmo da divisão. Dica do professor. Algoritmo de divisão, vamos reforçar? Divisor dividendo é divisor vezes quociente mais resto. Aprendi lá no 6º ano do ensino fundamental. Este resto é o que sobra, onde vai parar o ciclo. Né? Beleza? Vai com sobra, no caso, né? Beleza? Então, vamos marcar? Letra o que, galera? Letra, professor. Letra B de beleza. Vamos avançar? Rumo a sucesso? Rumo a vitória. Demorei um pouco uma questão para mostrar a vocês que tem um caminho que eu chamo muitas vezes o caminho do inferno e o caminho do céu aí, né? Aí, mas pega a dica. Lembrando que essa banca gosta bastante também de sequência lógica. Não é obrigado a ser uma PA. Pode ser uma sequência qualquer, aleatória, tá? É um dos assuntos que ela gosta. Beleza? Simbora avançar. Questão 2 na tela. Conjuntos. Operações de conjunto. De forma tradicional. Qual é a operação de conjunto no formato de diagrama de Venn? Pela coisa de pesquisa? 30 pessoas gostam do jornal A, 50 gostam do jornal B, 10 gostam do jornal A e B. Sim, mas a banca gosta, ressalva. Esse estilo de questão. Ao você operar união, interseção, diferença de conjuntos, tá? E ela te dá, na letra A até a letra D, várias operações, né? Só basta saber o que é correto. Só que essa questão não é difícil de fazer, pessoal, porque os conjuntos estão prontos. Já temos os valores de A, de B e de C. Questão clássica de qualquer estudo da matemática de conjunto vai ter um livro de ensino fundamental, final das séries lá, ou no médio. Não é isso? E aí ele fala, professor, mas eu fiquei na dúvida, porque ele aqui fala desse conjunto aqui, ó, universo. Gente, ele só está endossando, ó. Vamos interpretar? O universo é um x pertences naturais, porque naturais, gente, 0, 1, 2, 3, 4, assim vai. E x é menor ou igual a 12. Quer dizer, são números que vai de 0 até 12. O que são esses números? Os números que vão pertencer a A, B e C. Ele tem que circular de 0 a 12, não é obrigado a ser todos. Observe o conjunto A. São números que estão entre 0 e 12. Conjunto B, entre 0 e 12. E o conjunto C também. Só confirma. Então, não precisava que a banca fizesse isso. Eu estou dizendo assim, porque às vezes o aluno se atrapalha. Ixi, eu não vou usar esse negócio no universo, não. Não, você observa que as outras alternativas estão falando de A, B e C. Não interessa o universo, não. A professora podia fazer um comparativo com o universo. A união, a interseção do universo com A.
é a diferença do universo com A? Pode. O universo seria 0 até 12, todos. 0, 1, 2, 3, né? Mas não precisava. Então vamos lá. Letra A. Vamos justificar, galera? Letra A. O que é que a letra A diz pra gente? Ó? Ele quer a interseção de A e C. O que é interseção, pessoal? O que é comum a A e a C. O número, vamos pensar aqui, vamos fazer aqui, ó. Número 2 está em A e C. De boa. Número 3 não está. Já acabou, já não é. Número 5 não está, o número 7 não, nem 8 nem 12 que está em C. Então a interseção justificando ela vai ficar como só o número 2. Ele disse que era 2 e 3. Já não é, né? Game over. Vai a letra A. Letra B, ele te dá uma operação longa. Primeiro eu tenho que fazer, pessoal, quando vem assim, resolve que tá no parênteses, gente. Quando vem a longa assim, resolve isso aqui logo. B, interseção, né, gente? Esse símbolo aqui é de interseção. O que é interseção? Comum, né? Elementos comuns aos conjuntos dados. É isso? Elementos comuns aos conjuntos dados. Então vamos fazer logo? Quem é comum a B e C? Lado direito. Então você veria aqui, ó. Vai ser a interseção, ou a união de A com o que vai acontecer entre B e C. Interseção. Interseção de B e C, gente, vou apagar aqui para a gente fazer de novo algum processo, tá? Vou pegar aqui uma corzinha diferente. Interseção de B e C. Quem é? B e C. O 2, ó galera, o 2. O 4 está em B e C, concorda? O 4 está em B e C. O 8 está em B e C, ó. É B e C? Isso, B e C. 12 não. Então, vamos lá? 2, 4 e 8. O que é que vai acontecer agora? Eu faço a interseção, ou a união com A. União, gente, é juntar tudo, né? Quando junta a bagaça. União é juntar todos os elementos de A e de B. Ou de B, ou qualquer conjunto, ou do conjunto que gerou. Lembrar que, na união, se tem elementos repetidos nos dois conjuntos, ou em três, se tiver três conjuntos para unir, só coloca uma única vez, né? Então, como é que ficaria esse resultado final da B, gente? Junta tudo. O A, que é 2, que é 3, que é... Aí tem um 4 aqui, ó, para juntar. Aí tem um 5, voltando na ordem crescente, tá? 5, depois tem um 7, tá lá no A, e tem o 8. Ele falou que dava o quê? Isso aqui, ó, 2, 3, ó, 7, já começou a complicar, ó. Tem esse 12 aqui, pessoal? Tem não. Aqui nessa resposta não tem 12. Então, no caso, não tem esse 12 aí não. Já começou a falhar ali no 12, né, gente? Então, já posso dizer o que aqui também. Tomar cuidado para não marcar errado, né? Ok? União de A e... Aqui, esse final aqui, galera, é a união de A com o resultado da interseção B com C. Por isso, resolve primeiro os parênteses. De boa. Fechamos aí? Fechamos. Não é. Vamos justificar agora a B e a C. Deixa eu apagar aqui, você já sabe que é o universo, não precisamos dele. Primeiramente, galera, novamente, você faz o que está no parêntese, ó. E o A espera, letra C, o A espera e com a interseção, união de B e C. Quem é a união de B e C, gente? Vou apagar aqui, é juntar tudo. Tudo que tem B e C, vou colocar na ordem crescente, tá? 2, 3 está em B e C, 4... O 6, 7 não, o 8, concorda, pessoal? Tem mais. O 8, o 9 está lá em B e o 12 está em C. União é juntar tudo. Interseção com A. Em comum, o que é que tem em comum entre A e esse chaves que eu citei agora? Aí você vai contar. Vamos lá. O que é que tem em comum? Eu vou pintar de uma outra cor para a gente perceber. Ó. O A tem 2? Tem. O A tem 3? Tem. O A tem 4? Não, então não é comum. Tem 6, tem 8, tem 9, tem 12? Não. Esses elementos aqui, fazendo interseção com A, só sobra 2 e 3. Então, no caso, a interseção 2 e 3. Então, aqui nós temos aqui, correto, né, gente? Ó, 2 e 3. Então, aqui marcamos letra o que, galera? Letra C de concursado, letra C de concursada. Vamos ver a D? Rapidinho.
Letra D, ele diz que a interseção de A e B dá 2, 3, 5. Interseção de A e B, vamos marcar a interseção de A e B? Quem são? Ó, A e B, viu? 2, 3, ok. Só 2 e 3. Interseção de A e B, por coincidência, é igual a resposta da C, né? É só 2 e 3 que está em A e B ao mesmo tempo, gente. A interseção tem que ser ao mesmo tempo. Então a resposta aqui seria, 2 e 3. Justificando a letra B. A resposta correta seria 2 e 3. Não. Ok? Lembrando, pessoal, que eu estou colocando na ordem crescente, mas isso é uma convenção matemática, não é uma regra, é uma prova, uma coisa provada, definida. É uma convenção, a gente bota em ordem crescente, mas qualquer ordem que você colocar, tá tudo de boa, tá? Na hora eu for dar o resultado, ok? Tranquilo aí, questão, operação conjunto, letra C de concursado, letra C de concursada. Simbora para questão 3, na tela. Questão boa. A PBH, a fim de realizar a fiscalização da execução de duas obras em logradouro público em locais diferentes, deslocará duas equipes, cada uma delas composta por um fiscal de controle urbano e ambiental, um agente municipal da secretaria e 2 guardas municipais. Funções diferentes ali, né, gente? 1 e 2. Estão disponíveis para a formação dessas equipes 3 fiscais de controle urbanístico ambiental, primeiro cargo, 4 agentes municipais de secretaria e 6 guardas municipais. Ação alternativa que representa corretamente a quantidade de maneiras diferentes de montar as duas equipes para fiscalizar as obras. Gente, são equipes diferentes. Se são equipes diferentes, quer dizer aqui, eu tenho que ter as duas obras. Por que o senhor está falando assim, professor? Porque eu tenho porque influencia na resposta. Se ele fala assim, existe a primeira equipe, existe a segunda equipe para escolher, o que é escolher? Ou uma ou outra. Opa! Ou. Esse ou suando no teu raciocínio seria a soma das respostas. Fazia o processo da primeira equipe, fazia o processo da segunda equipe e somava. Mas ele quer que funcione as duas equipes. Então é uma e outra. Isso pesa assim, que se é o I, o final de tudo é o produto, é a multiplicação das tuas resoluções para cada equipe. Mas que assunto é esse, professor? Que assunto é esse, professor? Dica: toda vez que uma banca vier com esse tipo de maneira aqui, ó, maneiras. A palavra maneiras, galera, maneiras, ó, maneiras é igual a possibilidades, tá? Possibilidades, que é igual ao quê? Chances. Qualquer uma dessas palavras normalmente tem a ver com análise combinatória. Entendeu? Então, o tema aqui é análise combinatória. Em especial, gente, quando eu tenho grupos, né? E ele quer tirar parte desse grupo para formar equipes, formar comissões. Equipe e comissões ou é um arranjo ou é uma combinação. Tudo bem? Formação de equipe, anote aí, equipe, comissões. Eu tenho no hospital, tenho 10 dentistas, cirurgiões dentistas, para formar uma comissão de reunião para confraternização, né, do final do ano. Teremos 3 pessoas chamadas na equipe, de 10. Então, tem um total e vou pegar uma parte. Arranjo ou combinação. Só que, exemplo do médico aqui, se na equipe ele não falar que os 3 chamados terão funções diferentes, cargos diferentes, tipo assim, da ordem, da importância, exemplo, o tesoureiro vai ser o primeiro a ser chamado, o segundo vai ser trabalhar no RH, o terceiro vai trabalhar na organização da festa. Aí sim, deu posicionamento, chamamos de ordem, aí é um arranjo. Nesse caso ele não falou, deu os cargos, mas não falou que tinha que vir primeiro se era ambientalista, se era agente municipais, secretaria ou guarda municipais. Então, é uma combinação. Que na sua grande maioria vem uma combinação na prova. Beleza? Na sua grande maioria de questão de concurso é uma combinação. Mas vamos fazer? Como é que eu faço uma questão dessa, professor? Vamos lembrar do tema, pessoal. Vamos lembrar do tema.
Combinação, gente, combinação. Apagando aqui, ó. Nossa combinatória, palavrinha-chave, pá. Primeira equipe, pessoal. Primeira equipe, né? Você tem que pensar que numa combinação nós chamamos o quê? Combinação de NAP. Ou NAK, tem gente que chama de A. N é o valor total daquele cargo, daquela profissão. Não falei de 10 médicos? Queria 3, lembra do que eu falei? 10 seria o N. E o 3 médicos, chamado, médico não, desculpa, dentistas, seria o 3. Só que aí, eu tenho 3 cargos. Ixi, professor, mesmo esquema. Qual é o total daqui, gente? O total é esse, são esses valores aqui, ó. Ó. Vamos lá, achar esses valores. São os maiores, tá, gente? Aqui está o total. Eita, aqui eu puxei demais. Aqui está o total, galera. Beleza. E os valores que ele quer como parcial, nós chamamos de P, né? Tá aqui, ó. 1 fiscal de controle, 1 municipal de secretaria e 2 guardas municipais. Vamos seguir a ordem? Então a ordem seria o quê, gente? Eu tenho 3 fiscais de controle, ó. 3, mas eu quero 1 vezes. Tudo bem, gente? É o produto. Se tem mais de um cargo, exemplo, no hospital eu tenho 10 dentistas porque eu quero 3. Mas também eu tenho 15 médicos, eu quero 4. Faz a combinação de médico, faz a combinação de dentista e multiplicaria as duas. Nesse caso eu tenho 3 cargos. Vamos lá. Eu agora quero o quê, galera? Cadê? 4, né? Eu tenho 4 totais. Agente municipal e secretaria, que é o que está de azul ali, ó. Mas eu preciso de quanto? De 1. Vamos lá. Combinação. Eu tenho quanto, galera? Guardas municipais? 6, só que agora ele quer 2. Fazer essa conta. Isso é a primeira equipe, tá, galera? Então, boa de combinação, viu? Boa. Gente, toda vez que propriedade para não perder tempo, toda vez que qualquer N que seja que for 1 no parcial, a resposta é o próprio N. Toda vez que qualquer N, o N sendo 5, 10, 20, o que for, parcial sendo 1, então aqui já posso dizer que essa resposta aqui é 3 vezes. É 4. É 1 também. Agora aqui não. E aqui, galera, como é que eu faço combinação? Para você não usar a fórmula, o que é que eu vou fazer com vocês? Vocês vão usar um processo assim, ó. Combinação de 6 a 2. Você vai fazer um produto decrescente a partir do 6, a partir do N. Quantas vezes isso aqui falar? O P falar. Quantas vezes é? 2 vezes. Então, depois de 6 vem quem? 5. Aí você para. Por que para? Porque são 2 vezes. Ah, professor, se for 6 a 3. 6 vezes 5 vezes 4. Porque 3 vezes. 3 vezes são 3 números decrescentes. E você não precisa decorar a fórmula. Se ligou? Se liga aí, odontitas e odontitas. A partir daqui, galera, o que é que vai acontecer? Terminou não, viu? Tem mais na fórmula. Divide pelo fatorial. Fatorial desse P. Fatorial de 2. O que é fatorial? Produto decrescente até 1. Depois de 2 vem 1. Fatorial de 2 é o próprio 2. Então aqui, galera, ficaria 30. Não é isso? Você vê 5 por 2, que vai dar 15. Fechamos aí em 15. 15, professor. 15, galera, aqui, ó. 15, ó. Então aqui você coloca 15. E aí faz o produto, concorda? Seria 3 vezes 4 vezes 15. 3 vezes 4 vezes 15 e mata a primeira equipe, né? Olha só que a questão é... Então dá... 10 vezes 15, 3 vezes, se fosse 10, daria 150. Então vai dar 180, pessoal. Vamos para a segunda equipe? Eu vou deixar a primeira equipe aí para vocês entenderem o processo da segunda, que tem uma pegadinha, né? Se ligaram, não? Vocês vão ter que se ligar numa coisa aí, viu? Ó, primeira equipe... E agora, segunda equipe. Vamos embora. Gente, segunda equipe. Só que a segunda equipe, galera, já ficou alguém lá na primeira equipe. O que é que fica? São os parciais. Quem são os parciais que eu tenho, galera? Aqui ficou um e aqui ficou 2. Na hora de formar a segunda equipe, eu vou ter o quê? Combinação de quantos para o primeiro cargo? Fiscal de controle urbanístico e ambiental.
E agora? Agora tem que cair. Um ficou. O total cai para 2. Ele continua querendo um na equipe, gente. Que diminui o total. Por quê? Na hora que eu vou formar outra equipe ali do outro lado, um já ficou trabalhando na primeira equipe. Então, para pegar aquele total e refazer a segunda equipe, um já ficou. Se eu tinha 3, cai para 2. Mas o que interessa a ele, que é o que? O parcial, continua sendo 1. Qual o próximo? Um não ficou também da Municipal de Secretaria? Ficou 1. Então cai para 3. E aqui, galera? Próximo. Ficou 2 de guardas municipais. Né? Se ficou 2 lá, na primeira equipe, não tinha 6 totais? Cai para 4. Ele continua querendo 2. Então, perigosa. E aí, fazer esse cálculo também, gente. Lembrando que a primeira deu 180, vou deixar aqui para a gente, tá? E eu vou apagar agora. Só deixei aqui para você perceber o raciocínio. A partir daqui, pessoal, fazer essa continha aí. Opa, propriedade na tela, ó. 2-1 dá 2. 3-1 dá 3. E agora, pessoal? 4-2, faz a parte aí. 4-2 é tranquilo, ó. Fatorial de 4-2, 4 até 3, né, gente? 2 vezes. Fatorial de 2. E fatorial de 2 é o próprio 2. Que vai dar 6 aqui, né? E aí, gente, 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6 vezes 6, 36. Então, para a segunda equipe, 36. Segunda equipe, 36. Vou colocar aqui em cima, ó. 180 vezes 36. Né? E aí, chegamos à resposta. Vamos fazer o produto? Fazer aqui, vou deixar anotado aqui para vocês, gente. Vocês vão chegar a 6.480. Resposta, galera. Resposta. É 6.480. Vocês têm que sair na letra C, mais uma vez, letra C de concursado, letra C de concursada. Lembrando, por que eu fiz a multiplicação? Porque não é uma equipe ou outra que eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher as duas, uma e outra. O I me remete à multiplicação. Se ele falasse que tinha que escolher uma ou outra, então, só você somar. Ok? Tranquilo aí, fechamos questão 3. Claro que é uma questão bem aplicada. Claro que a banca também gosta de questões diretas, de combinações, né? Exemplo, uma só equipe. Você faria o cálculo da primeira equipe ou daquela equipe só, única, e a resposta seria 180. Mas tomar cuidado com esse tipo de questão aí também. Foi bem elaborado. Questão 4, gente. Definição de probabilidade. Eu trouxe essa questão para a gente fazer um apanhado e a gente abrir a mente sobre algumas definições que vai ser de suma importância para quando você fizer cálculo de probabilidade, você está atento. Tá? Lembrando que, anote aí, é um dos assuntos que a banca gosta também. Tá? E ela gosta sim dessa ideia de trazer definições, tanto na linha da probabilidade como na linha do assunto anterior, análise combinatória, não só em combinação. Trazer definições sobre tipos de agrupamento, permutação, o que é que caracteriza uma permutação, o que caracteriza um arranjo, uma combinação, um PFC, princípio de contagem, e probabilidade também. Vamos fazer? Sobre a probabilidade, analise afirmativa a seguir. A probabilidade de ocorrer um evento A ou um evento B é a probabilidade de ocorrer um elemento de A mais a probabilidade de ocorrer um elemento de B, menos a probabilidade de ocorrer um elemento comum A e B. Isso. Vamos fazer, eu gosto de dar exemplos, tá? Na primeira questão, vamos supor que eu diga assim, ó, que aqui eu tenho que o A, probabilidade de A, vamos chamar assim, probabilidade de A, B. Vou colocar aqui em outra tela. Probabilidade de A, múltiplo de 3. Pronto. Múltiplo de 3. Pá. Então vamos lá. P de A, múltiplo de 3. Né? Mas no intervalo, vamos criar um intervalo numérico de 1 a 20. Quem são os múltiplos de 3? O próprio. São divisíveis por 3, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Tudo bem? 3 em 3, né? Múltiplo de 3 é 3 em 3. Quantos múltiplos de 4? 4 em 4. Aí vamos supor que o P de B seja divisor de 12. Pode ser? Divisor de 9.
divisor de 9. Nesse intervalo lá, tá? De 9. De 1 a 20. P de B. Isso aqui é aleatoriamente, vocês entenderem o processo da fórmula. Ó, quem são os divisores de 9? Divisor de 9 é de 1 a 20. Quem é que divide 9? Lembrar que um divisor universal é o número 1. Divide qualquer número, até número primo, né, gente? Então, vamos lá. 1 divide 9. Quem é que divide 9, gente? Mais o 3, né, gente? E mais, gente? O 6, não o próprio 9. Mas eu pergunto, qual é a probabilidade de A aqui, final? A probabilidade é casos favoráveis, P de A, né? Quem é favorável? Todos os casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentro do universo, quantos números? É o que eu criei lá em cima. O universo é o espaço amostral, né? Total. Dentro do universo de 20 números. Deixa quieto. Que é a probabilidade de B? Favoráveis. 1, 2, 3. É o que fica em cima. 3 números favoráveis. Né? Divisores de 9. Dentro do total, o total continua 20. Mas eu faço a pergunta a vocês. Entre esse conjunto e esse, o A e o B, não tem elementos em comum? O número 3 e o número 9. Nós chamamos de interseção comum aos dois. É porque essa teoria de probabilidade vem lá de conjuntos, diagrama de Venn. Interseção, união, pá. Quer dizer o quê? Que o número 3 e o número 9 está se repetindo nas duas probabilidades. Por isso que a probabilidade final aqui, eu estou dando aqui para vocês como fosse um caso real mesmo, né? Seria a soma das probabilidades. Como assim, professor? 6 a 20, que é o de A, mais 3 a 20, que é o de B, menos o que está se repetindo. Quantos números se repetiram, gente? Não é quem são, é quantos são. O número 3, desculpa aí. O número 3 e o número 9 repetiu. Então, quantos números se repetiu? 2. E um universo de 20 números, de 1 a 20, né? Pronto. O que é que eu estou dizendo aqui? Seria... Aí você repete o 20 aqui, vamos terminar? 6 mais 3, 9 menos 2, 7. 7 sobre 20 seria a probabilidade final como resultado. Aí o que vocês perceberam? É a soma das probabilidades, se tiver duas perguntas, menos a interseção, caso exista. Né? Também pode ser que não exista, se os eventos forem excludentes. Fala daqui a pouco sobre isso. Menos a interseção. O que você achou? Achei em forma de fração, obviamente. Mas se pedisse em porcentagem, para você multiplicar 7 vezes 100%, sempre multiplicar por 100%, dividir por 20. Tá? Pega a fração, multiplica o numerador por 100% sempre, e depois divide pelo denominador, que é o 20 aí, para vocês achar o valor aí. Se eu cortar já 35%, é algo do tipo aí. Beleza? Então, voltando para a justificativa, galera. Ok, né? Ok, professor. Ok. Não é isso, gente? E o ou me remete na probabilidade, gente? Me remete à soma. Ou me remete à soma. Beleza? Ok. Questão 2. O que se diz no item 1? Ele puxou, ó. A união é soma. É a soma dos dois, que aqui está o ou, menos a interseção, aqui como se fosse o i, comum aos dois. Exatamente, a fórmula é essa. É o que eu fiz aqui, ó. De forma prática. Probabilidade A mais probabilidade B menos probabilidade da interseção. Fechamos. Ok, professor. Ok. Certo? Opa. Certíssima. Como assim? Vamos ver aqui. E a canetinha errada. E a 3. Dois eventos são mutuamente exclusivos, se não possuírem elementos em comum. A união de eventos se reduz a união, ó, gente, de novo, ó, é a soma. Tá? P de A, vezes P de B. Não, gente. Eventos excludentes ou exclusivos na linguagem de probabilidade são eventos que não têm nada em comum. Vou dar um exemplo. Ao mesmo tempo aqui, eu lanço uma moeda, pode ser da cara ou coroa. Ou jogo um dado, para ver qual é a face voltada para cima. Pode ser a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 ou a 6. Não é um dado comum. Essas coisas têm alguma coisa em comum? Semelhante? Não, moeda é uma coisa, dado é outra. São eventos excludentes. Então, se eu peço a união, seria a probabilidade da cara ou coroa, uma vez, duas, três, o que for, mais a probabilidade de dar o quê? Algum número voltado para cima, o número 2, número 3, um número par, enfim. Só que você vai diminuir a interseção? Não, porque não tem nada em comum. Mas não foi essa a pergunta, só estou dando um alerta. Eventos excludentes, você não faz esse processo de diminuir, como está no item 2.
São excludentes. Tipo, numa caixa tem uma bola vermelha, azul e amarela. Vou retirar uma bola. Não existe a junção, ser vermelho e amarelo ao mesmo tempo. Então, ou é amarela, ou é vermelha, ou é azul. Vai vir excludentes. Né? Então, no caso, só que qual foi o erro aí? Essa multiplicação. Aqui era para estar o quê, galera? No lugar dessa multiplicação que ele colocou aí, era para estar a soma. Então, aqui era para estar uma soma. Então, aqui é errado, fake. Ficamos aí na quarta questão. Com letra C de novo, né, galera? 1 e 2 correta, né? 1 e 2 correta. Letra C de concursado, letra C de concursado. Repito. Dá uma olhadinha na teoria base, né? E a nossa combinatória de probabilidade, que ela gosta dessas coisas aí também, tá? Mas cálculo de probabilidade sempre caiu, tá? Então, estudar sempre praticar cálculo de probabilidade direta, tá? Mais direta. Vamos lá. Questão 5 e última, gente, um pouco de lógica, né? Questões assim, lógica. Ó. É a base da lógica aí, né? Ação alternativa que apresenta uma sentença aberta. E aí, o que é uma sentença aberta, gente? Resumindo, sentença aberta é aquela que eu não posso julgar em verdadeiro ou falso. Se eu não posso julgar em verdadeiro ou falso, consequentemente, não é uma proposição lógica. Não é uma proposição lógica. Então, uma sentença aberta, eu vou dar umas dicas a vocês. Sentença aberta não é proposição lógica, né? Primeiro passo. Aberta, copia aí. Não proposição lógica. Não lógica. Tudo bem? Agora, como é que eu identifico? Eu sempre digo ao meu aluno, faz um esqueminha. Na língua portuguesa, você identifica como é que chama? Uma sentença aberta, galera, por alguns pronomes mais frases. Como assim, professor? Pronomes do tipo, ó, galera, eu não sei dizer qual o tipo de pronome na língua portuguesa, mas ó, o ele, o ela, aquele, aquela. Galera, ele é jogador da seleção brasileira. Ele quem? Estou julgando quem? Ela é médica na clínica São José. Ela quem? Aquele, aquela. Quem? Está indefinido aí o processo. Né? Então, como é que eu vou julgar uma pessoa se aquela frase, declaração lá é verdadeira ou falsa? Na linha da língua portuguesa. E na linha da matemática? Já dava para matar a questão. Na linha da matemática, eu sempre digo assim, sentença com letras. Nós chamamos algébrica, né, gente? Sentença aberta na matemática. Letras. Como assim, professor? Linguagem com letras, né, gente? Álgebra. Não, claro que tem que ter apenas letras. Tem a letra. É uma sentença aberta do tipo, eu escrever para vocês x mais 4 igual a 13, professor, isso aí dá para resolver. Não entenda por aí lógica. Lógica vem bem lá do tempo de Platão, Aristóteles, bem antes da equação lá, viu? É saber o quê? O x é definido. Eu posso substituir. É você pensar em valor numérico. Então, se dissesse que o x é 10. Mas se outra pessoa junto em mim dissesse, não, eu quero que você coloque um x 100. Ah, eu quero que você coloque um x menos 8. Indefinido. Tô falando, eu dei um exemplo de uma equação, gente, mas podia ser qualquer coisa algébrica do tipo, ó, a mais 2b é maior que 10. Uma inequação. Teve letra, galera. É uma sentença aberta na linha da matemática. Consequentemente, não é uma proposição lógica. Mas é uma sentença aberta. É porque, nesse caso aqui, a banca pede o que você assinar lá a sentença aberta. Não é julgar que isso é proposição, não. Eu só estou dando uma amplitude ao tema. Beleza? Então seria isso. Agora toma cuidado. A gente deixar aqui resolver. A questão tá tranquila, né? E se a banca chega para você e escreve um negócio desse aqui, ó? Veja a pegadinha. É visto uma questão. Ah, professor, a banca chegou para mim e disse assim, que era x menos y, ou mais y, tanto faz, galera, igual a 15. Só que ela continuou falando, para x igual a 2 e y igual a 3. Isso é um exemplo qualquer aleatório, tá, gente? Aí, gente, se na mesma questão ela te dá uma sentença algébrica, é aberta. Se para classificar, é aberta. Mas se ela pergunta assim, se ela é como afirmativa mesmo, verdadeiro ou falso, se ela é uma proporção lógica, seria. Mas sabe por que seria agora? Porque ela deu nome aos bois. Ela deu valores para x e y. Então, em outras palavras, não precisa você fazer isso na prova.
eu posso substituir o x por 2 menos e o y por 3, menos da fórmula ali, né? Aí virou uma sentença aritmética. Se a sentença aritmética, que só tem números, aí é fechada. Sentença fechada é classificada como proposição lógica. Fechada é aquela que só tem números, não importa se é potência, raiz, enfim, fração, só tenha números. Mas por que ela passou a ser agora? Porque ela deu letra, ou deu valores às letras. Se ela só escreve isso, ó, teria uma sentença aberta, só o que está de verde. Porém, classificado não seria uma proposição lógica. Então, matamos aqui, a questão está bem objetiva. Ó, gente, aqui é uma sentença fechada, concorda? A letra A só tem números. 4 mais 4 é igual a 8. Não é porque é verdadeiro 4 mais 4 é igual a 8. É porque ela é aberta, ela é fechada. Você pode julgar em verdadeiro ou falso. Carlos possui 5 filhos. Nome próprio. Declaração com a pessoa de nome próprio, sim. Clarice é um excelente professor de história. Ok? Tranquilo, declaração. Então, aqui você tem aqui, ó. Olha aqui. Achamos, ó, o ela, pronome na língua portuguesa. Isso representa uma sentença aberta. Tá? Se eu fosse mais além, ia classificar como o que, gente? Não proposição lógica. Ele pediu qual é a sentença aberta. Achamos. Letra D, de dedicação. Finalizamos, pessoal? Finalizamos, professor. Finalizamos nosso simulado, né, gente? Tranquilamente aí. Segue aqui o gabarito, confirmando para vocês aqui, ó. B, C, 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 D. Fechamos aí tranquilamente. E aí termino para vocês, gente, com uma frase que eu gosto bastante, tá? Que teu trabalho seja perfeito para que, mesmo depois da tua morte, ele permaneça. Quem disse? Leonardo da Vinci, um dos maiores de todos os tempos. Gente, um abraço, meus odontitos e minhas odontitas. Coraçãozinho girando. Até nosso próximo encontro com resolução de questões de BGP e outras bancas possíveis, tá, gente? Firme e forte e rumo ao sucesso e uma vitória. Se você está no melhor curso, não tenha dúvida. Só basta ter organização e foco que você vai passar no seu concurso. Um abraço, professor, e até mais, gente. Valeu! Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Então, gente, agora eu vou passar bastão para o professor Silvio Bononi, a fera em informática. Gente, fique com o Silvio Bononi aí, dando sequência à nossa resolução do simulado. Como eu digo sempre, um sucesso, uma vitória. Um abraço e até nosso próximo encontro. Valeu, galera! Valeu! Fala pessoal, tudo bom? Professor Silvio aqui agora para a gente corrigir o nosso simulado da IBGP, simulado de informática com 5 questões. Vamos lá? Então, vamos começar a nossa correção aqui. Tá? E a primeira questão sobre o Microsoft Excel. Ela diz o seguinte: durante a análise de um relatório interno da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, um servidor precisa identificar quantos registros textuais foram preenchidos no intervalo de A1 até A30. Então, nosso intervalo aqui, ele é o intervalo de A1 até A30, referente ao cadastro de demandas recebidas pelos gabinetes parlamentares, para contar somente as células que contêm texto. Então, qual fórmula ele deve utilizar? A gente tem dentro do Excel, né, as funções que vão ser conte ponto alguma coisa, né? Por exemplo, qual que é a regra de conte ponto num? Conte ponto num vai contar as células que estão preenchidas apenas com valores numéricos. Ele vai desconsiderar textos, no caso, e vai considerar apenas valores numéricos. E a questão está falando aqui que é para contar somente as células que contêm texto. Logo, a letra A já é o nosso gabarito inválido. Aí nós temos outras duas variações do conte, que é o conte.c e o conte.valores. O conte.c, ele vai contar as células preenchidas mediante uma condição, certo? E o conte.valores vai contar qualquer célula, ou melhor, vai contar as células preenchidas com qualquer tipo de conteúdo. Então, no caso assim, então eu vou usar conte.valores. Toma cuidado, por quê? A questão diz que é para contar somente as células que contêm texto, certo? A conte.valores, ela vai considerar tanto texto como números, por exemplo, qualquer coisa. Então, neste caso, eu não posso utilizar conte.valores, porque ele pode considerar também, ele vai contar, no caso, se tiver células com números. Como a gente não sabe a planilha, né, não viu,
então ela não vai servir para a gente também. Legal? Legal, então vai ter que ser uma função com uma condição. A letra B, ela vai contar as células no intervalo de A1 até A30, né, que é o intervalo, ponto e vírgula, condição. Qual que é a condição aqui na letra B? Contar todas as células que estão preenchidas com a palavra texto. Então ele só vai contar as células que estão preenchidas com a palavra texto. Logo, a letra B também não é o nosso gabarito. Então, sobrando apenas a alternativa letra D. Quando você coloca aqui, ó, no intervalo de A1 até A30, conta todas as células, asterisco entre aspas, o asterisco aqui, ele é um caractere coringa, ou seja, ele vai contar todas as células que estão preenchidas com alguma sequência textual, certo? Alguma sequência de caracteres. Então, no caso, por isso que é a letra B. Então, um caractere coringa para contar esse tipo de situação, que é o que a questão está pedindo, né? Contém texto, tá legal? Então, muita atenção, porque a banca IBGP gosta muito de trazer questões com esses itens do conte. Então, é interessante você saber conte.num, conte.valores, conte.c. São funções sempre cobradas pela banca, tá bom? Então, aqui, número 1, gabarito, letra D. Vamos lá. Questão número 2. Questão número 2, deixa eu posicionar minha câmera aqui para você poder ler ela junto comigo aqui. Aqui, deixa eu ver, acho que vai ficar melhor mais para baixo aqui um pouquinho. Aí, dá para ler aí. Muito bem. Diz o seguinte ali, um servidor do setor administrativo recebeu uma pasta compactada, contendo documentos para análise e posterior encaminhamento interno. Ao extrair os arquivos, observou os itens como aqui, relatório 2024.pdf, minuta.docx e um arquivo chamado atualização sistema.pdf.exe. O servidor afirmou que é um PDF, pois no ícone aparecia o símbolo típico do documento e o nome começava, né, com PDF. Ele pretendia abrir o arquivo em um computador da rede corporativa para conferir o conteúdo, alegando que o Windows sempre mostra o tipo de arquivo. Considerando o Windows 10, extensões e boas práticas de segurança e manuseios com arquivos, é correto afirmar que... Então veja, ele recebeu um arquivo que ele tem .pdf, mas ele termina com .exe. Ó. .exe são arquivos executáveis, ou seja, são arquivos de programa. Então a probabilidade aqui, né, de este atualização sistema ser um programa, ou seja, um vírus, é 100%, tá bom? Porque, entendam uma coisa, nos arquivos de computador é possível mudar o ícone do arquivo, tá? Então, existem ferramentas para mudar o ícone do arquivo. Então, às vezes ele é um programa de computador, mas você vê o ícone lá de foto, de imagem. Ou você vê o ícone do PDF. Cuidado com isso. Então, vamos lá, né? A letra A diz o seguinte, o arquivo atualização sistema PDF.exe é um PDF legítimo, pois qualquer nome que contenha .pdf antes do final é interpretado pelo Windows como documento PDF. Lógico que está errado. Outra coisa que é possível fazer também, você consegue trocar extensões do arquivo, tá? Você consegue trocar ícone, extensão do arquivo, ou seja, é como você colocar uma outra capa para um tipo de arquivo. Então, obviamente, está errado aí. Letra B. Se o ícone aparenta ser de PDF, o Windows garante que a extensão real é PDF, não garante nada, pois ícones não podem ser alterados por arquivos maliciosos. Como eu acabei de explicar, né? Já o erro da letra B. Letra C. O arquivo atualização sistema PDF.exe indica pela extensão final .exe um executável. E isso é um forte indício da tentativa de engano. A conduta correta é não executá-lo e verificar as extensões, habilitando extensões de nomes de arquivo no explorador, né? Então, lá no explorador de arquivos de vocês, tanto no Windows 10 quanto no Windows 11, qualquer versão do Windows, você pode habilitar extensões, que ele vai mostrar todos os detalhes da extensão daquele tipo de arquivo, lá no explorador. Aí a letra D diz que para confirmar esse PDF basta renomear o arquivo. Não vai mudar nada. Renomear o arquivo, se for um programa, ele vai continuar dando problema. Tá? Que essa conversão aqui não acontece. Letra E. Para reduzir os riscos, é recomendável abrir o arquivo com duplo clique em um computador qualquer. E se o antivírus não alertar, né, considere o arquivo seguro. Claro que não. Né? Às vezes o antivírus, né, pode não pegar de primeiro momento, pode não ter a vacina, uma série de coisas podem acontecer.
A prática é nunca executar um arquivo que você não conhece a procedência, que você não conhece quem mandou, né, que você não tem ideia. Até se você conhece o remetente do e-mail, porque existem práticas como a spoofing, que é a falsificação do remetente do e-mail, certo? Tem que tomar cuidado com os arquivos que estão mandando. Então, de repente, você nunca recebe e-mail de uma pessoa. Aí, de repente, chega um e-mail lá com um endereço conhecido na sua caixa de entrada lá. Ah, se eu conheço o endereço, eu vou executar o arquivo. Mas a pessoa nunca mandou e-mail. Então, fique alerta a esse tipo de coisa. Próxima questão. Outro tipo de assunto que a banca gosta muito são situações aí sobre você conhecer, né, os tipos de arquivo e tudo mais. E aí ele diz para assinalar a alternativa correta, que apresenta apenas extensões, né, tipos de arquivo, padrões de pacote Office. Né? Pacote Office, basicamente, a gente tem, entre outros programas, os 3 principais, né, que são muito cobrados: o Word, o Excel e o PowerPoint. Então ele quer extensões de arquivo, né, sobre esses programas aí. Legal? Ó, como que vamos lá pelos básicos? Por exemplo, MP3. MP3 é um tipo de arquivo de áudio, né? Então, esses programas que eu falei, eles não geram arquivos de áudio. Legal? Outro ponto aqui, ó. BPM. BMP, perdão. BMP. BMP é um tipo de arquivo de imagem. Quem gera esse tipo de arquivo por padrão é um programa do Windows de desenho, o Paint, né? O Paint é o que gera o BMP, que é um arquivo de imagem, no caso. Tá? Legal? E a gente, então, letra D também não é o nosso gabarito aqui. Pessoal, entendeu? Agora, na letra A, a gente tem esse arquivo XPS. Esse arquivo XPS é um arquivo similar, ele é muito parecido com a extensão PDF que a gente conhece, né? A maioria das plataformas hoje, ela aceita o padrão PDF, que é o mais comum. Mas ele é estilo, né? Tá na mesma ideia que um arquivo PDF. É arquivo XPF, não é XPS, não é gerado pelos, né, arquivos Office. Então, esses arquivos aqui, ó, que eu estou marcando, são arquivos que não são gerados, né, pelos programas do pacote Office. Agora, PPT, Doc, DocX, PDF, né? O DocX, o XLSX, né? Então aqui, ó, do Word, do Excel, do PowerPoint, no caso, né? Então aqui gabarito letra C são os tipos de arquivo aí que são gerados desses programas, tá bom? Então são os principais. Todos os outros, e aí aqueles que eu marquei X, né, é o que o pacote Office não gera esse tipo de arquivo. Vamos lá, penúltima questão. A penúltima questão, ela diz ali pra gente. Vamos lá. Assinale a alternativa que esclarece corretamente o que é um worm de computador em comparação ao vírus, tá? De computador. Então, quando a gente lembra lá da cartilha de segurança para a internet, tá? A cartilha de segurança que é o que traz as definições de vírus, worms e uma série de outros itens, tá bom? Então, quando a gente fala de worm e o vírus, eles têm características que são parecidas, mas são opostas no caso, tá bom? Então, a letra A diz que o worm é um tipo de vírus específico? Não. Tem que lembrar que são a ideia são coisas separadas. Cada um tem uma ação e característica específica. Um worm é uma forma mais avançada de vírus? Também não é uma forma mais avançada de vírus. Um worms é um vírus projetado para atacar exclusivamente dispositivos móveis, né, como celulares no caso? Nada a ver, né? O worm é um programa malicioso que se espalha sem a necessidade de um arquivo hospedeiro. Quando eu falo de vírus, o vírus é um programa malicioso que se espalha com a necessidade de um arquivo hospedeiro, tá? Então, para você ver que uma palavra ele pode mudar tudo em relação à definição. Então, o worms, ele vai se espalhar, ele não precisa de um arquivo hospedeiro, já o vírus de computador, ele precisa de um arquivo hospedeiro. E a nossa última questão, né? Diz, um agente de combate às endemias, em seu primeiro dia de trabalho na prefeitura de Brumadinho, precisou trabalhar em um texto do Microsoft Word, versão português, para formatar os caracteres de letra maiúscula para que apareçam com letras maiúsculas em tamanho de fonte reduzido, certo? Então veja, ele quer formatar os caracteres para letra maiúscula com tamanho de fonte reduzido. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a função disponível no Word que deve ser utilizado para esse agente.
Vamos lá. O que é o sobrescrito, né? Na verdade é sobrescrito. Sobrescrito é aquele efeito que você tem um botãozinho no Word, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o sobrescrito, ó, quando o texto fica acima da linha principal. Logo, o subescrito é o botãozinho que tem lá no Word quando o texto fica abaixo da linha principal, tá? Não existe essa função fonte menor, mas existe a função versalete. Presta atenção. Versalete é um tipo de fonte, tá em qualquer versão do Word, do Office, né, no caso, tá? Onde você pode ver que quando você coloca uma letra maiúscula no Word e uma letra minúscula, são tamanhos diferentes. O que o Versalete faz? Ele coloca as letras no tamanho de letra minúscula, ou seja, um tamanho reduzido, mas as letras como maiúscula. Então é um maiúsculo reduzido, entendeu? Num tamanhozinho menor. Isso é o Versalete, tá? O que ele diz aqui, ó. Formatar os caracteres de letra maiúsculas para que apareçam como letras maiúsculas em tamanho de fonte reduzido. Tá legal? Você pode ver aqui, ó. Aqui, ó, tem a letra maiúscula, aqui minúscula, certo? Então você vê que o tamanho da letra maiúscula é maior do que, né, é maior do que a letra minúscula. O Versalete, ele vai escrever, por exemplo, essa palavra aqui, por exemplo, pega essa palavra deve aqui, ó. Ele vai escrever essa palavra nesse formato de letra maiúscula, mas desse tamanho que tá, né, a palavra do lado aqui, só para você ter uma ideia, tá bom? Essa que é a ideia do Versalete, beleza? A gente fica por aqui, então, com a nossa resolução de questões de informática, tá bom? Não esqueça aí de curtir se você gostou dessa aula, né? Tá gostando dessa aula aí, tá bom? Valeu, pessoal. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Valeu! Voltamos então para a nossa correção das específicas. Vocês já corrigiram aí as outras disciplinas com os outros professores. Antes da gente começar com as específicas, eu vou trazer para vocês as informações do nosso curso, tá? Vou falar como é que tá tudo funcionando lá dentro, o que é que você ganha quando você se torna aluno do concursos e passa a estudar com a gente, né? Não só com a IBGP, para a IBGP, mas também para outras bancas. Então vamos começar e eu já volto, vai bem rapidinho, já volto para corrigir as questões com vocês. Então, gente, olha só, dentro do nosso curso Concurseiro Pro, a gente tem um módulo lá para a banca IBGP, beleza? Além disso, sempre que algum aluno entra no nosso curso, ele recebe uma mensagem do nosso professor, um dos nossos professores, né? Para que um desses professores monte um cronograma. E esse cronograma ele vai ser específico para o edital que você vai fazer. Então, se você vai fazer edital XYZ ou XYIZ, ainda tem essa possibilidade, né? O professor vai organizar todo o cronograma para que você saiba exatamente o que assistir semana após semana. Então, você vai ter ali a lista de aulas para você assistir naquela semana, onde você vai clicar naquela aula e vai ser direcionado para você assistir, né? Você consegue controlar aí a velocidade que você assiste, tudo certinho. Também você vai acompanhando tudo bem direitinho do jeito que o professor direcionou você. Esse método é o grande responsável por a gente ter conquistado tantas aprovações, tanto na IBGP como em outros editais também e de forma mais rápida. Então, assim, quando a gente fala de aprovação, tem gente que aprova por aí? Tem bastante gente. Agora, difícil é aprovar com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses de estudo, né? A maioria hoje dos nossos alunos são aprovados com menos de 1 ano, justamente porque a gente pega na mão, justamente porque a gente fala, ó, esse aqui é o caminho para você seguir, são essas as aulas para você assistir, certo? Então, quando você entra nesse curso, você já recebe essa solicitação aí para te mandar, para você colocar responder algumas coisas, né? Para a gente poder te mandar o cronograma de estudos feito bem direitinho, planejamento. Não é uma lista de aulas em PDF, nenhuma trilha para você seguir nesse sentido assim, assistir isso aqui. Não é nesse sentido. Você vai ter realmente tudo do início ao fim, semana após semana, tá? Tudo divididinho. Não é uma coisa genérica que a gente manda para você e manda para todas as outras pessoas, tá? Que você entra, como é que você estuda para edital tal? E todo mundo vai estudar do mesmo jeito para edital tal. Não, é para você, ok?
Então, a gente vai perguntar quantas horas por dia você tem para estudar, quantas horas por semana, perdão, você tem para estudar, as suas maiores dificuldades, a gente vai sanar algumas dúvidas ali também na mensagem que vai junto com o cronograma, a gente vai trazer para vocês quais são as bancas semelhantes da IBGP, para te guiar também nisso, porque é importante você fazer questões de outras bancas também, para complementar os teus estudos. Enfim, a gente dá um guiamento completo, tá? Dentro desse curso, você vai ter acesso a um módulo específico da IBGP? Vai. Só que você também vai ter acesso a outros módulos, que são módulos gerais e outros módulos específicos. Então, dentro dos módulos gerais, você vai ter acesso a um módulo com tudo de odontologia, de SUS, português, raciocínio lógico, várias legislações municipais, atualidades, informática, direito. Então, você tem módulos gerais lá dentro, tá? Só que você também tem outros módulos específicos. Então, durante esse meio tempo, a gente abre um módulo para BH, para Divinópolis, para Sarzedo a gente teve, Coronel Xavier Chaves, a gente já teve vários editais, vários módulos específicos. PMMG, que foi um que deu um grande boom aí, né? Estamos com módulo específico para Itatiba. Tem muita coisa lá dentro que você pode, né, usufruir durante o seu tempo de acesso e não só para a IBGP. Todas as aulas são acompanhadas por materiais em PDFs e mapas mentais. Isso porque você precisa de revisar, né? E os materiais PDF são de grande auxílio para isso. Você assiste a aula acompanhando o material em PDF. Depois, quando você for revisar, você não vai voltar para a aula, né? Você vai revisar pelo PDF e só volta para a aula do que você realmente sentir aquela necessidade. Fora isso, você também tem acesso a sorteio mensal com inscrição gratuita. Nós ajudamos com recursos, aquilo que eu falei para vocês, né, da IBGP. A gente faz todo o recurso para vocês. Vocês tiram dúvidas com os nossos professores. Você tem acesso a uma plataforma de atualidades para te ajudar em determinados concursos que vai cair atualidades ou que você vai precisar fazer uma redação, tá? Isso também ajuda vocês nessas situações. Tem acesso à inteligência artificial para vocês tirarem dúvidas também. Então, aquelas dúvidas mais pontuais que você não quer ir para o professor, você tira ali a dúvida com a inteligência artificial. Temos simulados gerais, simulados específicos. Praticamente toda semana a gente tem simulado lá dentro do grupo. Temos um módulo que se chama Para Quem Tem Pressa. E esse módulo, ele é ali, ele visa aquela galera que tem realmente pressa para ser aprovado, né? Para fazer alguma prova, para estudar. Aquela galera que começa a estudar faltando pouco tempo para a prova, né? A gente coloca ali os assuntos que são mais recorrentes, um intensivão para a pessoa conseguir estudar. Temos o módulo Planejamento Inteligente, que te ensina mesmo a como estudar. Lá vocês aprendem sobre como revisar, como fazer questões, fazer caderno de erros, né? Neurologia da aprendizagem, muita coisa aí que vocês aprendem. Também temos a opção da nossa plataforma de questões. Lá, nós temos mais de 80 mil questões de concurso de odontologia, tá? Da IBGP, especificamente, nós temos 673 de todas as disciplinas que vocês precisam, inclusive da odontologia, sendo que dessas, 219 estão comentadas até o momento e a gente está comentando mais. Lá você consegue filtrar por disciplina, por assunto, por banca, por ano, por questão, enfim, por tipo de questão, se é certo e errado, se é verdadeiro ou falso, tudo isso, ok? Você também consegue filtrar por questões comentadas, por questões que não tem comentários, por questões que você já resolveu ou que não resolveu ainda, que você acertou, que você errou. Você monta seus próprios cadernos, você faz seus simulados, né? Os simulados que a gente já fez, participa também de simulados novos. Você tem acesso a uma análise de desempenho, então você consegue, né? Fazendo as questões, você consegue ver lá no gráfico quais são as disciplinas que você tem mais dificuldade, você errou mais, quais são as disciplinas que você está errando menos, e isso consegue te guiar ali na tua teoria também. E eu tenho uma novidade, uma surpresa aí para você que participou desse simulado. Nós estamos concedendo R$500 de desconto no nosso curso, tanto no curso que vem com a plataforma de questões, como no curso que vem sem a plataforma de questões. Nós vamos te oferecer R$500 de desconto e parcelamento sem juros. É um cupom específico para quem está aqui no simulado, ok? Para quem é aluno, né, que está aí assistindo, você pode indicar alguém para participar dessa promoção e participar daquela condição, né, do programa de indicação. Então, quando você indica um amiguinho, né, um aluno, um colega,
colega que vem pela sua indicação, ele fala, né, obviamente, ó, fulano me indicou vocês. A gente consegue te dar 2 meses a mais de acesso para cada um dos seus amigos que você indicar e fechar o curso com a gente. Então, se você é aluno, já começa a divulgar para os amigos que começam a estudar para concurso de odontologia, ou aqueles que já estão estudando, mas que tenham certa dificuldade, tá? E se você não é aluno ainda, venha, porque você vai ter acesso aí a R$500 de desconto e parcelamento sem juros. Só que vai ser válido até amanhã. E amanhã é amanhã. Amanhã até as 23h59. Virou até outro dia, já não tem mais essa promoção, ok? Eu vou deixar o link aqui no chat e o link também na descrição desse vídeo a partir de agora. E se você tem dúvidas, tá? Ainda tô com alguma dúvida, não entendi muito bem isso aqui sobre o curso, você pode entrar em contato com a nossa equipe no DDD 19 99456 5534, ou você pode também entrar pelo link da descrição, que eu vou deixar aqui, né, link do WhatsApp, para você tirar dúvidas no WhatsApp, ou pelo QR Code. Então, você pode tanto adquirir especificamente pelo link que a gente mandou no chat e pelo link que a gente está deixando na descrição, ou pode ir também pelo outro link, né, para o nosso WhatsApp, para conversar ali com a nossa equipe, tirar alguma dúvida que você tenha, ok? Então, vamos começar aqui com a nossa correção, né, específica das questões, dos conhecimentos específicos para vocês, para a gente finalizar o nosso simulado. Então, vamos lá começar a corrigir as questões. Vamos lá para a primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um aspecto clínico e epidemiológico da fluorose dentária. Lembra que eu falei que a IBGP cobra bastante cardiologia e flúor? Então, relacionada à exposição ao flúor em programas de uso coletivo. Então, ele quer saber não só um aspecto clínico e epidemiológico, mas também a exposição em programas de uso coletivo, certo? Então, vamos lá. A. Manifestações clínicas que variam de opacidades discretas a alterações estéticas mais acentuadas, com incidência associada a níveis de flúor na água que ultrapassam os parâmetros recomendados para proteção anticárie. Definiu tudo, né? Trouxe exatamente o que o enunciado pediu. O aspecto clínico é justamente o fato de que, lá pelo índice de DIN, a gente sabe bem isso, que vai variar de opacidades mais discretas, mas também causa ali alterações mais acentuadas a depender do nível de fluorose que aquele indivíduo tem, tá? E um outro ponto que é o uso coletivo, tá? Trazendo aqui com muita clareza que está associado a níveis de flúor na água que ultrapassam os parâmetros recomendados para proteção anticárie. Justamente o uso coletivo, a fluoretação da água. Então, a gente já tem a nossa resposta na letra A. Letra B. Alterações estéticas leves, com presença de opacidades que ocorrem em populações que recebem flúor por meio de suplementação oral, independentemente dos níveis monitorados na água. Primeiro tópico, você precisa tomar cuidado com esses termos mais excludentes, independentemente, somente, tem que tomar cuidado, tá? Já liga o alerta. Quando a gente fala de alterações estéticas, não são apenas alterações estéticas leves, também causam alterações estéticas mais acentuadas. Então, a letra B não está correta. Além disso, ele traz a suplementação oral, e suplementação oral não é uso coletivo, né? Tá? Independentemente de níveis monitorados na água, não tem nem lógica, visto que ele queria justamente o uso coletivo, que seria a água. Então, letra B é errada, tá? Letra C. A apresentação de manchas em dentes tecidos relacionadas à utilização de aplicações tópicas intensivas sem predomínio na população adulta. Quando a gente fala de aplicação tópica de flúor, aqui nesse sentido que ele está trazendo como nível individual, tá? Então, não é também, ele queria ali algo que fosse relacionado a programa de uso coletivo, beleza? Então, tem que tomar cuidado com isso. Sim, não tem predomínio na população adulta, nisso está correta, tá? Mas tem a outra parte que está incorreta. Por que não tem predomínio ali na população adulta? Ah, mas eu já vi, né, pessoas adultas com fluorose. Essas pessoas que você viu, geralmente elas adquiriram lá na infância, quando tinha dente tecido ainda, ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque na alternativa podem ter coisas que são verdadeiras, mas está mesclando ali com coisas que não são verdadeiras. E é justamente esse o objetivo, né? Trazer ali uma questão não tão fácil para que você fique em dúvida. Letra D. Expressões clínicas caracterizadas por alterações na translucidez do esmalte sem comprometer a estrutura dental, com maior
prevalência em regiões onde a concentração do flúor da água é menor que os níveis protetores. Tá fácil essa, né? Essa não tinha como errar. Visto que, se está causando uma fluorose, claramente a concentração de flúor na água precisa ser maior do que os níveis protetores e não menor, tá? E outro ponto é que, sem comprometer a estrutura dental, a depender do nível de fluorose, pode sim ter algum tipo de alteração estrutural, ok? Então, temos aí a alternativa D completamente errada. Sendo assim, nossa resposta, letra A. 2. Assinale a alternativa que descreve corretamente o mecanismo de ação do levofloxacino no tratamento das infecções odontológicas. Gente, tá caindo bastante isso, ok? Precisa tomar muito cuidado. Pegar ali as diferentes classes de antibióticos e entender como que elas funcionam, como que elas vão agir, qual que é o mecanismo de ação, tá? Aqui, nessa prova, tá cobrando levofloxacino, mas já cobrou da penicilina, já cobrou de outros tipos de antibióticos também, beleza? Então, aqui, o levofloxacino. Letra A. Inibição da síntese proteica bacteriana através da ligação irreversível à subunidade 30S dos ribossomos bacterianos. Gente, assusta um pouco, né? Porque é uma questão de nível alto. Por isso que eu falo que a IBGP, ela é uma prova de nível intermediário. Ela vai mesclar questões mais fáceis com questões mais difíceis. Normal. Então, vamos ler o resto das alternativas e eu já explico para vocês. Letra B. Interferência na síntese da parede celular bacteriana por meio das proteínas ligadoras na penicilina. Letra C. Inibição direta das enzimas DNA-girase e topoisomerase 4, impedindo a replicação do DNA bacteriano. E letra D. Destruição das membranas bacterianas pela alteração da permeabilidade seletiva aos íons potássio e magnésio. O levofloxacino, gente, ela pertence ali à classe das fluoroquinolonas. Quando a gente fala da penicilina, a penicilina vai atuar na síntese da parede bacteriana, certo? Já a clindamicina vai interferir na síntese proteica, certo? Então, quando falar de penicilina, vai atuar na síntese da parede celular. Falou de clindamicina, vai interferir na síntese proteica. Só que as fluoroquinolonas, diferente dessas duas, elas vão atuar diretamente sobre o DNA bacteriano, tá? Então, essas fluoroquinolonas, elas vão exercer o efeito dela por meio da inibição de duas enzimas que são essenciais para o metabolismo do DNA. Então, tá vendo que ela atua sobre o DNA. Quais que são essas duas enzimas? A DNA-girase, que também pode ser chamada de topoisomerase 2, tá? E essa vai ser responsável por introduzir alguns superenrolamentos negativos no DNA, que vai aliviar ali uma tensão que está sendo gerada durante a replicação e a transcrição. Então, a inibição dela vai impedir a replicação do DNA bacteriano. E a outra enzima é a topoisomerase 4, que aí vai ser responsável pela separação das cadeias de DNA que foram recém-replicados ali, que é uma etapa essencial para a divisão celular. Então, a inibição dela vai bloquear a multiplicação bacteriana. Sendo assim, a resposta que a gente encontra aqui para as fluoroquinolonas, né, especificamente para o levofloxacino, é a letra C, ok? Que vai inibir a DNA-girase e a topoisomerase 4, impedindo assim a replicação do DNA. Belezinha? Vamos para a próxima. O manejo odontológico em pacientes com hepatopatias requer atenção especial devido ao impacto da condição de saúde bucal e na resposta a tratamentos. Analise as alternativas a seguir e assinale o que descreve corretamente uma abordagem adequada. Letra A. A profilaxia antibiótica é sempre necessária em todos os procedimentos odontológicos, independente da gravidade da hepatopatia do paciente. Gente, lembra que eu falei, ó. Termo excludente, já liga o alerta, sempre necessária. A profilaxia antibiótica não é sempre necessária. Vai depender muito do procedimento que você vai fazer. E também, quando a gente está falando de paciente que tem hepatopatia, vai depender da gravidade dessa hepatopatia, certo? Então, exclui aqui logo a nossa letra A. Letra B. Procedimentos cirúrgicos orais devem ser realizados sem considerar a função hepática, pois a hepatopatia não influencia a coagulação sanguínea. Gente, pelo amor de Deus, não tem nem como você ter dúvida aqui, né? Obviamente que a gente vai considerar sim a função hepática daquele paciente.
quando a gente vai fazer uma boa anamnese, né? Se a gente faz uma boa anamnese, a gente tem que perguntar sobre função renal, tem que perguntar sobre hepatopatia, justamente porque a gente vai precisar utilizar anestésicos, né? E vai precisar prescrever medicamento. Não tem como a gente não saber essas coisas, não considerar essas coisas. Letra B, incorreta. E ele quer a correta, né? Letra C. O uso de anestésicos locais com vasoconstritores deve ser evitado em paciente com hepatopatia porque pode afetar a função hepática e a hemodinâmica. Sim, gente, é considerado isso porque o fígado ele tá comprometido e o fígado comprometido ele metaboliza os anestésicos e os vasoconstritores de forma mais lentamente. Então, esses vasoconstritores eles podem afetar a hemodinâmica daquele paciente, que já é uma hemodinâmica fragilizada, por isso que a gente evita, beleza? Resposta aqui seria a letra C. E letra D. Pacientes com hepatopatia não apresentam risco aumentado de hemorragia durante o procedimento odontológico, podendo ser tratado normalmente sem consideração especial. Gente, por favor, né? O paciente com hepatopatia, ele tem maior risco de hemorragia. Então, claramente, ele vai precisar ser tratado de uma forma diferente, tá? Tem uma consideração especial, tanto que lá dentro do nosso curso também entra dentro dos pacientes com PNE, pacientes com necessidades especiais. Resposta à letra C. Sobre as manifestações bucais em pacientes com AIDS, assinale a alternativa correta. Letra A. A AIDS predispõe o paciente ao desenvolvimento de lesões bucais, como a leucoplasia pilosa, observada principalmente nas margens laterais da língua. A gente já acha a nossa alternativa aqui. A leucoplasia pilosa, ela é frequentemente descrita em prova, tá? E ela é uma das lesões mais características em pacientes com AIDS, né, com portador de HIV, especialmente quando a gente está falando daquele paciente que tem uma fase mais avançada, tá? E sim, ela vai ser observada com uma maior frequência nas bordas laterais da língua e vai estar relacionada ali à infecção do vírus Epstein-Barr. E aí lembra que o paciente com HIV/AIDS, ele é um paciente imunocomprometido, né? Ele tem uma diminuição nessa imunidade celular. Isso vai favorecer não só esse tipo de vírus, esse tipo de lesão, como outras também, né? Por conta dessa imunidade comprometida. Então, sim, alternativa letra A. B. Pacientes com AIDS raramente apresentam lesões fúngicas na cavidade oral porque o uso de antirretrovirais previne essas infecções. Nada a ver. Inclusive, uma das principais lesões que a gente tem, né, com o paciente, além da leucoplasia pilosa, é a candidíase, tá? Justamente por causa da imunossupressão. Se ele está utilizando ali um antirretroviral, não tem lógica, né, o fungo ser afetado positivamente. Tá? Então, não seria ali, não iria prevenir de forma nenhuma a candidíase. Pelo contrário, desenvolve com muito mais frequência. Letra C. A principal manifestação bucal em pacientes com AIDS é a cárie dentária recorrente, causada pela diminuição da produção de saliva. A diminuição da saliva pode ser até comum em pacientes com AIDS, mas a cárie recorrente está fora de ser uma principal manifestação bucal, tá? Pode ser um problema em alguns casos, mas não tá ali diretamente relacionado à AIDS, tá? Não é a característica mais prevalente, não tá ali relacionado diretamente a isso, beleza? Letra D. A manifestação comum mais bucal... A manifestação bucal mais comum... Cérebro de mãe recentemente que não dorme há dias, tá, gente? Em pacientes com AIDS, é a gengivite hiperplásica, caracterizada por inflamação crônica e aumento do volume gengival. Não tá relacionada também, tá? A gengivite hiperplásica ali à AIDS. A gengivite hiperplásica, ela já vai estar muito relacionada ali a medicações, tá? Não relacionados a pacientes com AIDS, beleza? Então, quando a gente tá falando daqui, dessa questão, a nossa resposta é a letra A, ok? 5. Os anestésicos locais são fármacos que suprimem a condução do estímulo nervoso de forma reversível, promovendo a insensibilidade de uma determinada região. Sobre os anestésicos locais, é incorreto afirmar que, gente, incorreto, ok? Letra A. Os anestésicos locais possuem 3 porções bem definidas. A porção hidrofílica, certo? A porção lipofílica, ok? E a cadeia intermediária,
certíssimo, tá? A lipofílica, ela vai permitir ali a penetração na membrana nervosa, a hidrofílica vai permitir a ação no meio aquoso e a cadeia intermediária vai unir as duas coisas, ok? E aí essa cadeia intermediária vai definir se o anestésico é do tipo éster ou do tipo amida. Não, matou aqui, tá tudo certo. Então, não seria a nossa resposta, já que ele quer a incorreta. Letra B. Os ésteres foram os primeiros anestésicos locais a serem sintetizados, sendo a cocaína o precursor dessa classe. Historicamente, os anestésicos do grupo éster foram sim, tá? Os primeiros a serem desenvolvidos. E aí você fica, né, meio assim por causa da cocaína. Mas sim, gente, a cocaína foi a molécula precursora para a procaína, que foi ali o primeiro anestésico local sintético. Então, tá correto, ok? Letra C. Os anestésicos locais amidas possuem menor capacidade de produzir reações alérgicas, o que foi determinante para o sucesso desse grupo. Corretíssimo, tá? Muito mais seguro com relação a esse potencial alérgico, porque ela não vai gerar o PABA, né? Que é o ácido para-aminobenzoico. Que é um metabólito muito conhecido, né, dos ésteres, por causar alergia. Então, essa segurança foi um fator muito decisivo quando a gente fala, né, do sucesso, né, da ampliação aí desse sucesso dos anestésicos locais do tipo amida, que são os que a gente mais utiliza, que são os que a gente mais conhece. Correto também. Letra D. A lidocaína é um anestésico dos grupos dos ésteres, sendo amplamente utilizado na odontologia. A gente já mata aqui, né? Porque os que a gente utiliza na odontologia geralmente são os do tipo amida. E a lidocaína é um dos principais. E é um amida e não um éster, ok? Então, nossa resposta, como ele quer a incorreta, letra D. E aí, galera, o que é que vocês acharam? Terminamos aqui as nossas questões. Me contem aí no chat o que é que vocês acharam do simulado. Já adianto para vocês que o próximo simulado vai ser da banca IMAN, vai ser aberto também. Vai ser aí para o próximo concurso que tá vindo, né, Itatiba. Então, já foi escolhida a banca, vai ser em Minas Gerais também. A mesma banca que organizou Itabirito, a gente já tá organizando também esse simulado aberto ao público aí, para vocês nivelarem o conhecimento de vocês na banca IMAN. Já adianto que é uma banca mais fácil do que a IBGP, tá? Mas ela é uma banca chata no sentido de organização. Uma banca muito arcaica aí, uma banca que até 2023, não sei se ela ainda tá aprontando dessas, tá? Mas até 2023, os recursos para ela eram solicitados pelos Correios, tá? Para vocês terem noção, como faziam os incas, os maias, a gente teve que solicitar recurso pelos Correios para essa banca. Vamos ver se eles vão mudar aí nesse próximo edital. Então, já me contem o que é que vocês acharam do simulado da IBGP. Eu já adianto para vocês que o próximo simulado aberto vai ser IMAN. Porém, a gente tem frequentemente simulados lá dentro do nosso curso. Como eu sei que você vai ser esperto aí, né, e aproveitar a nossa promoção de R$500 de desconto, que o link tá na descrição, tá no chat também, tá? Se você se tornar nosso aluno, você vai ter acesso a muitos simulados, né, dentro do nosso curso, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, uma boa noite para vocês, tá? E até a próxima, qualquer coisa eu tô pelo direct também a partir de agora. Tchau, tchau!